O meu nome é Giovanni, moro no estado do Mato Grosso. Eu prefiro não revelar o nome da cidade em que eu moro por questão de privacidade. Queria relatar algo bizarro que aconteceu comigo, mas antes de tudo, quero deixar claro que não quero convencer ninguém a acreditar na história que eu estou prestes a contar agora. Isso é algo pessoal de cada um que está vendo esse vídeo. Tudo aconteceu no ano de 1998. Eu tinha 10 anos de idade. Naquela época, eu morava com os meus pais e a minha irmã mais velha em um bairro humilde. Minha mãe é dona de casa e meu pai sempre trabalhou como vigia noturno, mas hoje ele é aposentado. Eu sempre gostei muito de videogames e sempre tive vontade de ter um. Porém, naquela época, meu pai ganhava muito pouco e não tinha condições de me dar um. Mas ainda naquele ano, meu pai, que se chama Técio, foi promovido na empresa onde trabalhava e consequentemente teve um aumento salarial e, com isso, ele finalmente conseguiu realizar o meu sonho de ter o meu primeiro console. Me lembro que certo dia ele chegou na minha casa com uma caixa um pouco grande e a entregou em minhas mãos. Quando eu abri aquela caixa, havia um belo Nintendo 64, que naquela época era uma grande novidade. Com certeza aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas meu pai me advertiu que eu só iria jogar nos fins de semana porque isso poderia afetar no meu desempenho escolar. Eu e minha irmã mais velha jogávamos todos os fins de semana. Meu pai geralmente trabalhava à noite, então ficava somente eu, minha irmã Rebeca e a minha mãe. Certa noite de sábado, por volta das 7 horas, eu estava jantando com minha irmã e a minha mãe, a Raquel. E de costume, depois do jantar, ela ia ver a novela todas as noites. Como só havia uma televisão em nossa casa, eu tinha que esperar minha mãe assistir a novela para eu jogar depois. Geralmente ela terminava de assistir a novela por volta de umas 10h30 da noite e depois ia dormir. Então, naquele sábado, antes de eu ligar o meu videogame, minha mãe pediu para eu baixar o volume da televisão e não jogar até tarde da noite. Me lembro que eu estava jogando o jogo do Super Mario. Eu revezava o controle com a Rebeca, minha irmã. As horas foram passando e estávamos nos divertindo muito. Meu pai só iria voltar do trabalho às 7h30 da manhã no dia seguinte. Quando já era quase 1h30 da manhã, não me lembro muito bem, minha irmã foi dormir, então eu fiquei sozinho na sala. Minha mãe apagou todas as luzes da casa e eu costumava jogar no escuro. Então somente a TV era a fonte de luz na sala. Houve um momento que eu percebi que os cães da minha rua estavam latindo muito, mas de repente todos se calaram. Comecei a escutar um grunhido, porém eu achava que esses grunhidos vinham dos monstros que eu estava enfrentando no jogo. Os cães começaram a latir de novo e mais uma vez eu escutei aquele grunhido, porém estava um pouco mais alto. Eu percebi que aquele som estranho não era do jogo, mas vinha do lado de fora da casa. Então eu dei pause no jogo e comecei a prestar atenção no barulho que vinha da rua. Os cães pareciam estar brigando com alguma coisa. Cheguei a pensar que era gato ou até mesmo alguém que estava atiçando os cachorros. Resolvi espiar pela janela para ver o que era e me arrependo até hoje de ter feito isso. Abri um pouco a janela da sala que dava de frente para a rua e vi a coisa mais assustadora da minha vida. Eu vi que os cachorros estavam rodeando um cão muito grande, negro, as patas traseiras tortas pareciam formar a letra S. Tinha a parte traseira maior que a dianteira. Sua cabeça parecia com a de um lobo, mas deformada e grande. Aquela besta ora ficava em 4 patas, mas às vezes ficava em 2 patas, e vi o quão grande era aquela criatura. Quando ele ficava de 4 patas, parecia que andava pelos cotovelos e seus olhos pareciam brasas ardentes. Os cães haviam encurralado aquela fera, e aquela besta dava patadas para tentar revidar. Eu fiquei paralisado de medo vendo aquela cena acontecer praticamente na frente da minha casa. A rua era iluminada, e na esquina da nossa rua
havia um campinho de terra que usávamos para jogar futebol. Então, aquela fera começou a correr em direção a esse campo, e os cães foram logo atrás latindo bastante. Eles foram correndo até sumirem na escuridão. Depois disso, não consegui escutar mais nada e tampouco ver mais nada. Eu fiquei tão assustado e ainda tentando entender o que era aquilo que eu tinha acabado de ver, que eu desliguei a televisão e acabei me esquecendo de desligar o videogame também, e fui para o meu quarto dormir. Eu olhei para o relógio que ficava na parede da sala e vi que já era quase 2h pouca da manhã. No dia seguinte, quando eu acordei, contei para minha mãe, a Rebeca e o meu pai, que tinha acabado de chegar do trabalho, tudo o que eu tinha visto na noite anterior. Minha irmã caiu na gargalhada dizendo que eu estava ficando doido, e minha mãe disse que ficar jogando até tarde poderia estar me fazendo mal e disse que eu não deveria ficar até tarde jogando. Meu pai não deu muita importância ao que eu disse e falou que eu poderia ter visto apenas um cachorro um pouco grande, só isso, e foi para o seu quarto dormir. Cheguei a comentar na escola com alguns colegas, mas todos faziam piadas, então por muito tempo tive receio de comentar isso com alguém. Mas após comparar minha experiência com o relato de outras pessoas, posso afirmar que eu vi um lobisomem naquela noite. Eu sei o que eu vi naquela noite. Aquilo não era um cachorro, pois creio que nenhum cão era tão bizarro como aquele que eu vi na minha vida, com olhos flamejantes. Nunca um cachorro iria ser daquele jeito e andar pelos cotovelos. E aquela criatura gelou todo o meu corpo e eu fiquei paralisado de medo. Bem, esse é o meu relato. Boa noite.